Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor evangelizando conosco. Ligue para 11 4200 8080. Deixa comigo tuas ansiedades, eu vou saber cuidar. Eu não deixo nada na metade, tudo vou completar. Mas do teu amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes, cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Seja muito bem-vindo. Esse programa vai fazer bem à sua alma, ao seu coração. Eu vou fazer companhia para você até as 2 horas da manhã, dia 24 de novembro, só começando. São os 2 primeiros minutos de um novo dia. Há um texto da Palavra de Deus que tem tudo a ver com essa música bonita que a gente está ouvindo, do Evangelho de Isaías. O Senhor não se importa conosco? O nosso Deus não se interessa pela nossa situação? Será que vocês não sabem? Será que vocês nunca ouviram falar? O Senhor é nosso Deus eterno. Ele criou o mundo inteiro. Ninguém pode medir a sua sabedoria. E Ele não se cansa. Ele não se fatiga. Aos cansados, Ele dá forças e enche de energia aqueles que estão enfraquecidos. Até os jovens se cansam. Os rapazes tropeçam, caem. Mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças. Voam nas alturas como águias. Correm e não se cansam. Correm e não perdem suas forças. Essa leitura é do livro do profeta Isaías, um livro do Antigo Testamento. As pessoas estavam inquietas, mas será que o Senhor não vê o quanto a gente padece, o quanto a gente sofre? O Senhor não percebe as nossas dificuldades? E a inspiração divina diz assim:
não só Ele percebe, como Ele renova as forças daquele que está precisando de novas forças. Não tenha medo. Eu sou o seu Deus. Eu cuido de você. Não precisa ter medo. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Você entendeu por que eu vim aqui nessa madrugada? Para dizer para você, relembrando as palavras do Antigo Testamento, do livro de Isaías, é nas asas desse Deus que você vai fazer grandes voos, que você vai se deixar conduzir, levar. Ele é tudo na sua vida. Muito além de onde estou, vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Sei que os que confiam. A gente colocou em oração Erasmo Carlos. Quando a gente ficou sabendo da morte dele, uma das primeiras coisas que eu me lembrei foi de alguém me dizendo assim: Dalcides, ele fez mais de 600 músicas, ele compôs mais de 600 canções. É alguém que marcou profundamente o rock brasileiro, alguém que fez uma parceria durante muitos anos com Roberto Carlos e tinha também a sua carreira solo. Mas eu tive a oportunidade de, em alguns momentos, estar mais próximo. E eu posso dizer, uma pessoa de coração muito bonito. Realmente uma pessoa de coração bonito. Que Deus agora o receba na glória. E que as coisas boas que Ele plantou, através principalmente das suas canções, continue falando aos nossos corações. Canções como essa. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isso. Preciso lembrar que eu existo, que eu existo, que eu existo. É bom a gente ter tido a oportunidade de conviver, ou estar mais próximo, ou de acompanhar o trabalho de pessoas que fazem coisas boas, coisas que marcam a história, que ficam na história. Algumas pessoas me escrevem e dizem assim: Dalcides, gostaria de deixar um recadinho para você. Achei tão bonito isso. Obrigado, tá? Muito obrigado. Todas as suas palavras eu guardo dentro do meu coração, da minha alma. Juscelia, obrigado pelo seu carinho comigo. Me traz paz, Dalcides. Carlos, que Deus te abençoe. Maria Pereira, são ótimos seus programas. Obrigado. Débora, Dalcides, só agradeço por ter conhecido seu programa, me dá paz, como tem me ajudado. A minha fé só aumenta a cada dia.
Vocês sabem, eu estou aqui pela Rede Vida todos os dias, 11 horas da manhã, ao vivo, 4h15 da tarde, esperando você, meia-noite, todos os dias. E eu quero realmente fazer com que a cada dia você possa se encontrar mais com o coração de Deus, renovar suas forças e que esses programas tragam paz ao seu coração. 11 horas da manhã, 4h15 da tarde, meia-noite. E esse programa também se tem reprise desse programa das 3 às 5 horas da manhã, das 3h15 às 5h15 da manhã, né? Então você pode passar a madrugada toda aí comigo. Dalcides, gratidão eterna pelo seu programa, pelas orações. Quando pedi, você sempre me atendeu. E até por um atendimento presencial quando estava na rádio. Acho que era a Rádio Mundial. É mesmo, Célia? É verdade. Quando eu tinha um programa na Rádio Mundial, eu atendi várias pessoas que me procuravam lá. Você também. Que Deus te abençoe, viu, Célia? A Sil Ramalho, uma bênção divina e transformação maravilhosa, crescimento espiritual. Bem, obrigado pelo carinho de vocês. Eu gosto muito do seu programa e de você. O que eu não concordo é você rezar só para quem paga. Ah, que mentira, meu Deus do céu, que feio isso. Ô Dalva, eu rezo para todo mundo, filha. E dentro do meu programa, em alguns momentos eu digo assim, você pode ajudar a gente a manter esse programa? Mas, por exemplo, olha, eu tenho aqui, essas listas aqui, ó, são intenções de pessoas que de todas as partes do Brasil me pedem oração. E aqui estão os nomes daqueles que entraram em contato. Reza, 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 reza. Claro que rezo. Está aqui, ó. Agora, eu tenho aqui os nomes daqueles que estão nos ajudando nesse projeto, a manter esse projeto. Olha aqui. Você vê alguma diferença dessa lista para essa aqui? Não. Alguns estão apenas pedindo oração, intenções. E a outra lista, novos benfeitores. E é dessa forma que eu quero dizer para você, nunca mais fale uma coisa quando você não sabe se é verdade. Aqui estão aqueles que nos ajudam a manter esse programa e aqueles que não podem, não querem, não precisam ajudar. Todas essas pessoas, até com o mesmo estilo de letra, mesmo papel, mesmo jeitinho. E digo mais, tem mais gente nessa lista só de intenções do que na lista de novos benfeitores. Que Nossa Senhora abençoe todos aqueles que nos acompanham aqui, todos aqueles que nos ajudam ou não nos ajudam a manter esse programa. Não importa. Todos, da mesma forma, oferecidos diante da imagem de Nossa Senhora. Que Deus abençoe todos vocês. E aqueles que me acompanham todos os dias sabem que esse gesto que eu faço é exatamente o mesmo todos os dias. Então, o que eu estou fazendo hoje é exatamente aquilo que eu faço todos os dias. Entregando todos os nomes diante da imagem de Nossa Senhora. É só assim que tem sentido, gente. A gente tem que fazer as coisas na verdade, sabe? Então, fica tranquila. Você que me escreveu falando uma mentira. Eu te digo, assim, com alma, estou rezando por você também. Independentemente de você ser nossa benfeitora ou não. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a todos. Amém. Minha riqueza, mãe, é o teu amor. Mãe, me dá teu colo, mãe. Mulher que adoro, mãe. Se existo, devo a ti meu respirar. Mãe, tão puro amor de mãe, que às vezes não me vem palavras pra expressar. Mãe, pra ti conjugo o verbo amar. Dalcides, a minha filha de 19 anos saiu de casa para morar com um rapaz que é usuário de drogas. Eu fiz de tudo para ela não ir, mas nada adiantou. Depois de 5 meses, ela me procurou pedindo para voltar.
ela disse que estava arrependida. O problema é que essa é a terceira vez que ela faz isso. E eu já estou cansada dessa situação. O que é que eu faço? Eu preciso de um conselho. Olha, posso falar assim com a alma mesmo, sabe? E vou falar como pai. Eu não negaria a terceira vez, nem a quarta vez, nem a quinta vez, o abraço de acolhida para um filho que quisesse voltar, para uma filha que quisesse voltar. Porque eu acho que eu não estaria fazendo apenas por ele ou por ela. Eu estaria fazendo por mim. Para eu poder estar em paz comigo. Você sabe, algumas pessoas levam um tempo para começar o processo de amadurecimento. Nem todas as pessoas têm o ritmo e a responsabilidade que talvez você gostasse, você quisesse, você desejasse. Eu não tenho dúvidas de que eu acolheria pela terceira vez essa filha. E digo mais, sem jogar na cara dessa filha aquilo que ela já fez, aquilo que ela já errou, aquilo que ela já aprontou. Porque tem uma passagem bíblica que sempre me fala a alma, ao coração. Você bem sabe que Pedro traiu Jesus, né? Você se lembra, lendo o texto bíblico, você se lembra da história? Pedro estava numa sala ao lado, onde Jesus estava sendo julgado. E diz o texto bíblico que Jesus estava sendo julgado e ele estava passando por um processo tremendamente injusto. Ele não havia feito nada das coisas que estavam acusando ele e começaram a bater em Jesus. E diz o texto bíblico que Jesus era açoitado. Colocaram uma coroa de espinhos. E na sala ao lado, estava ao redor de uma fogueira, Pedro. Só que alguém que estava também naquela sala olhou para Pedro e disse: Ei, esse aqui também não faz parte do time daquele lá que está sendo julgado agora? E Pedro, naquele momento, sentiu um medo tremendo. E disse: Não, eu nem conheço ele, eu estou passando aqui por acaso. Isso está na Bíblia, né? Nos Evangelhos. E naquele momento, diz o texto bíblico que um galo cantou. Talvez o dia tivesse quase amanhecendo, né? E o galo cantou uma segunda vez e o galo cantou uma terceira vez. E Jesus havia dito: Pedro, você vai me trair 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, tem um detalhe nessa história que eu só descobri muitos anos depois. Quando Jesus, já ressuscitado, se encontra com Pedro, Jesus faz 3 vezes uma pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Claro, Senhor, claro que eu te amo. Pedro, vou perguntar de novo: tu me amas? Claro que eu te amo, Senhor. Pedro, pela terceira vez: tu me amas? E diz o texto que Pedro começou a chorar compulsivamente, porque ele havia entendido que Jesus estava se referindo àquele momento em que Pedro havia traído 3 vezes. Mas uma coisa me chamou a atenção nesse texto: a delicadeza de Jesus, né? Jesus não chama Pedro e fala: nossa, Pedro, que papelão, hein? Naquela sala ao lado, você me negou. Não, absolutamente nada. Porque para Jesus o importante era apenas fazer uma pergunta: Pedro, tu me amas? Eu posso ficar seguro disso? Só que aquilo que Jesus diz a Pedro no finalzinho desse encontro, que é o mais bonito de todos, de tudo: Pedro, agora seu coração está preparado, cuida dos outros. Você sabe,
quando a gente toma consciência das coisas que a gente faz de errado e a gente tem o coração transformado, mudado, a gente também, porque foi muito perdoado, a gente costuma ter misericórdia dos outros. As pessoas de coração mais lindo que eu conheço não são as pessoas mais perfeitas, mas são as pessoas que foram muito perdoadas, amadas por Deus. Eu não sei das coisas que você tem vivido, mas eu quero fazer companhia para você. Mãe que me perguntou, e aí, Dalcides, o que eu faço? Acolhe essa filha, não fica perguntando nada para ela, não. Diz, filha, essa é sua casa, se sinta amada aqui, acolhida aqui. Dá um abraço nela. E faça a mesma coisa que um dia Jesus fez com Pedro. Jesus tinha todos os motivos para dizer, Pedro, senta aqui. Que coisa feia, hein? Por que você negou? O que aconteceu? Você estava com medo? O que é? Explica um pouco para mim. Vamos conversar sobre. Nada, absolutamente nada. Jesus não pergunta nada, apenas diz, é daqui para frente. Pedro, tu me amas? É daqui para frente. Certa vez eu compus um verso sobre esse texto, sobre essa história. Ao redor de uma fogueira eu fiquei, como Pedro numa noite eu te neguei, e chorei amargamente como ele. Eu tive medo, mas tocaste no meu ombro como amigo. Perguntaste-me somente se eu te amava. Me mandaste apacentar tuas ovelhas. Acreditaste em mim. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Eu te amo, ó Senhor da minha vida. Vou cantar mais uma vez esse pequeno verso. Ao redor de uma fogueira eu fiquei, como Pedro numa noite eu te neguei, e chorei amargamente como ele. Eu tive medo, mas tocaste no meu ombro como amigo. Perguntaste-me somente se eu te amava. Me mandaste apacentar tuas ovelhas. Acreditaste em mim. Meu Deus, eu te ofereço os meus filhos. Vós me destes, e eles te pertencerão para sempre. Eu os educo para ti, e vos peço que os conserve para a sua glória. Senhor, que o egoísmo, a ambição, a maldade não os desviem do bom caminho. Que eles tenham força para agir contra o mal e que todos os seus atos sejam sempre para o bem. Há tanta maldade nesse mundo, Senhor. Vós sabeis como somos fracos e como o mal muitas vezes nos atrai. Mas sempre estais conosco, e eu coloco meus filhos sob a vossa proteção. Senhor, sê para eles luz, força e alegria nesta terra, para que eles vivam por vós, e que no céu, todos juntos, possamos estar na vossa companhia para sempre. Amém. Tem gente me escrevendo de todas as partes do Brasil. Muito obrigado, viu, pelo seu carinho. Obrigado pelas suas palavras. Jacinta, recebi seu recado. Obrigado. Maria Medeiros, que Deus te abençoe. Obrigado a todos vocês. Minha gente, são muitas palavras de carinho, né? Dalcides, eu gosto de ter assistido às tuas orações, seus conselhos, principalmente quando você toca, canta, tão suave. Que Deus te abençoe. Obrigado, Jacinta.
Muito obrigado. A Mara Helena. Dalcides, eu acompanho sempre o seu programa desde 2016. Você nunca leu nenhuma mensagem minha, mas nunca deixe de mandar. Espero que um dia você leia, pois eu ficarei muito feliz. Rezo todas as noites com você e peço por minha saúde. Estou com depressão, está muito difícil para mim. Eu moro em Bagé, Rio Grande do Sul, uma distância enorme. Senão, iria até a Rede Vida só para conhecê-lo pessoalmente. Ô Mara, você disse, acho que você nunca vai ler. Estou lendo com muito amor, com muito carinho. Pode contar comigo, tá? Sempre, sempre, sempre. Se um dia aparecer aqui, venha. Quero te dar um abraço. Quero te dar um abraço. Um abraço mesmo, sabe? Assim, ó, de irmão. E que nesse abraço você se sinta acolhida, amada. E eu quero rezar com você nessa madrugada. Nós vamos fazer isso. Norma, obrigado, viu? Rose, obrigado você também. São pessoas que vão me escrevendo de todas as partes do Brasil. A Maria Lúcia me disse, Dalcides, eu adoro seus programas. Através das suas orações eu estou conseguindo viver, porque não está sendo fácil. Amém. Eu vou rezar por você hoje de forma especial, te prometo isso. Norma, todos os dias seu programa traz uma paz, reza por mim, pela minha família. Norma, prometo fazer isso hoje, tá? Com todo o amor do meu coração. Você é um anjo na terra, me ajuda muitas pessoas com palavras de conforto e esperança. Deus te abençoe. Obrigado, Rose. Obrigado. De coração, obrigado. Minha gente, durante alguns anos na minha vida, eu me dispus a fazer um trabalho e a fazer um trabalho nas madrugadas. Eu tenho, ao longo do dia, trabalhos que são, assim, profissionais. Neste programa, especificamente, eu consagro 2 horas do meu dia para oferecer como um presente. Ou seja, aquilo que você ajudar, o projeto Juntos pela Vida, eu não tenho direito a 1 centavo seu. Nada, nada. Só que eu não consigo levar adiante esse projeto nas madrugadas se não for sua mão estendida. Porque estamos alugando um satélite agora para jogar essa imagem para o Brasil inteiro. E jogar essa imagem para o Brasil inteiro exige uma responsabilidade muito grande, porque são muitos profissionais envolvidos para que isso aconteça. E vendo a impossibilidade de fazer um programa nas madrugadas, sem nenhum patrocinador, eu decidi que eu ia gastar 2 horas do meu dia para levar adiante uma missão como essa. Mas eu peço a sua ajuda, se você pode, 0 operadora 11 4200 8080. Volto a dizer, se você ajuda, você está ajudando essas pessoas que vão me escrevendo e dizendo, Dalcides, esse programa mudou a minha vida, me deu esperança. Eu estava sozinho, estava no fundo do poço, estava precisando de forças. É exatamente isso. Se você pode, entre em contato com a gente e entre em contato agora. 0 operadora 11 4200 8080. Se você entrar em contato agora, você pode se tornar um novo benfeitor, como eu mostrei alguns dos nomes. Você pode dizer assim, eu quero ajudar a construir a capela. Nós vamos montar uma capela aqui na Rede Vida, construir uma capela aqui na Rede Vida, e nós estamos ainda nos primeiros passos dessa capela. E ainda as imagens não são bonitas, mas são os primeiros passos que a gente está dando na construção dessa capela. Mas um dia, e não daqui a muito tempo, mas em breve, nós vamos ter essa capela aqui, ó. De tal forma que as missas que a gente celebra aqui na Rede Vida não serão mais, assim, improvisadas aqui num estúdio de televisão. Nós teremos uma capela linda, que hoje está no papel. Mas se você pode, ajuda a gente a construir essa capela. Se você entrar em contato agora, basta você dizer, o Dalcides falou, e eu estou ligando para ajudar. Aquilo que você puder. Agora está proibido ajudar, atenção. As imagens aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó, são os primeiros momentos ainda. Agora, está proibido ajudar. Se por acaso você ajudar e você não comprar o pãozinho aí na sua padaria, sabe? Primeiro você vai comprar o seu pãozinho na padaria. Dalcides, eu não sei se eu compro pãozinho ou se eu ajudo aí. Você vai comprar o pãozinho. Não sei se eu compro o leite ou ajudo aí. Vai comprar o leite, filho. É só para ajudar quem chegou num determinado momento da vida e disse assim, Dalcides, eu tenho um pouquinho assim e isso não vai me fazer falta.
Eu não posso voltar para casa imaginando que você contribuiu e você não podia. Será uma notícia triste para mim. Então, só pegue o telefone se por acaso isso não for te fazer falta. 0 operadora 11 4200 8080. Essa é a capela. Você viu algumas imagens daí, né? Você viu? Ó, essa é a capela que vai ficar pronta. Tá só no desenho por enquanto. Isso é o que nós temos como realidade, ó. Essa é a realidade. Aqui está o sonho. A realidade está aí, ó. Eita, o desafio vai ser gigantesco. Tem muita coisa ainda pela frente. Mas a gente não olha só para a realidade. A gente olha também para o sonho. E o sonho é assim, ó, um altar lindo. Vai ser realmente uma das mais lindas capelas que o nosso Brasil tem dedicado a Nossa Senhora. Vai lá. Escuta, Senhor, o teu povo. Uma nova canção. E recebe do Espírito uma nova unção. Trinta minutos de um novo dia que está só começando. Quero dar as boas-vindas para o meu entrevistado, Jack Brandão, doutor em literatura pela USP. Há 30 anos dedica-se ao estudo do Santo Sudário e tem um livro maravilhoso, maravilhoso. A Saga Desconhecida do Santo Sudário de Cristo e da sua Igreja. Um dos livros mais lindos que a vida me deu a oportunidade de ler. Minha gente, a gente vai lendo, a gente vai se identificando com a história, a gente vai conhecendo curiosidades que a gente não havia jamais imaginado sobre o Santo Sudário. Jack, seja muito bem-vindo, muito bom dia. Eu que agradeço mais uma vez estar aqui, Dalcides, com vocês e falando sobre o Sudário de Turim, que é muito importante também. O Jack, quando a gente fala sobre o Sudário de Turim, a gente está se referindo a vou traduzir assim de uma forma simples, um pano que envolveu Jesus quando Jesus estava morto, sepultado. Nós estamos nos referindo a esse pano e esse pano teria então 2020, 22 anos. É isso que nós estamos nos referindo? Exatamente. É o pano que envolveu o corpo de Cristo naquele momento crucial que foi a sua morte, e experimentou também um outro momento crucial que foi a sua ressurreição. Esse pano, ele envolveu Jesus na morte, mas ele também foi impactado pela ressurreição de Jesus. Exatamente. Ficaram marcas nesse pano. Como é que eu posso dizer que esse pano ele realmente é da época de Jesus? Esse pano realmente é do tempo de Jesus e não foi uma pintura, por exemplo? Bom, isso é uma pergunta que sempre me fazem. Só que é muito importante nós lembrarmos o seguinte: há vários aspectos que mostram que este pano foi feito há 2000 anos. Começa por aí. Quando as pessoas me perguntam, poxa, mas o sudário realmente, como poderia ter sobrevivido há tanto tempo? Aí a resposta que eu dou é simples. Se você for, por exemplo, ao Metropolitan, lá nos Estados Unidos, há uma seção só sobre as múmias egípcias. E os egípcios, ao enterrarem os seus faraós, eles deixavam vários presentes para que fosse levado para outro mundo. Um desses presentes era exatamente vários enxovais de linho. Existem vários lençóis de 4.000 anos, de 3.500 anos que estão intactos. Então, o fato de um tecido sobreviver, né, vou usar esse termo, assim, durante 2.000 anos, isso não é nada sobrenatural? Não. Nesse ponto, não. Nesse ponto, não. Pelo contrário. O linho é um dos tecidos mais resistentes que nós temos. É algo absurdo.
Tanto que nós temos de lembrar o seguinte, o linho era empregado para construir velas de navios no Egito, foi usado na Idade Média, foi usado por Roma. Então, o linho é um tecido extremamente resistente ao calor. Se nós lembrarmos que antigamente as pessoas, por exemplo, usavam muito linho, e se você olhar o ferro de passar, por exemplo, a temperatura mais alta do ferro, quando a gente vira para a esquerda, é exatamente o linho. Ele é extremamente resistente, inclusive ao fogo. Então é muito importante nós lembrarmos isso. Agora, quanto ao fato de ser da época de Jesus, nós temos a própria maneira de tecer esse tecido. No decorrer do tempo, a forma de fazer a tecelagem foi mudando. Quando você pega o sudário de Turim e coloca um microscópio, por exemplo, você vê que as fibras do tecido, elas são rústicas. Elas não são, por exemplo, como um tecido feito pelas máquinas modernas, de modo especial por meio de algodão. Então você dá para ver toda a rusticidade, ou seja, aquilo foi feito à mão, em teares manuais. Quando a gente foi impactado, não sei se foi na década de 70, 80, e começaram algumas teorias dizendo, olha, a gente fez uma análise e a gente percebeu que, opa, esse pedacinho aqui não era da época de Jesus. Tem uma explicação para isso? Sim, nossa. Quando nós falamos no teste de carbono 14, é muito interessante nós lembrarmos o seguinte. Em 1978, houve um grande estudo do sudário, de um grupo de cientistas americanos, a maior parte era estadunidense, ou seja, era dos Estados Unidos, e esse pessoal chegou a uma conclusão seguinte, opa, o sudário é real, não é pintura, há marcas de sangue reais ali. Aquilo deixou a comunidade crente, vamos dizer assim, as pessoas católicas de modo especial, fascinadas. Opa, 10 anos após, o que acontece? A igreja permitiu pela primeira vez que fosse feito o teste de carbono 14. O que é o teste de carbono 14? Você pega um fragmento desse material... Um pedacinho do tecido. Exatamente. Tá. Você pega um pedaço do tecido e você queima. O resultado vai dar a idade desse tecido. E qual foi a surpresa dos cientistas? Foi dizer que o sudário era da Idade Média, ou seja, era um tecido que havia sido produzido e havia sido feito por volta do século XIII ao século XIV. Ou seja, estava indo em contraposição àquilo que se acreditava até então, que era um tecido da época de Jesus. Exatamente. Porém, hoje se sabe que houve muitos problemas neste teste. Um deles é o seguinte, quando você pega o sudário, a parte que foi retirada, esse fragmento, foi da parte final praticamente do tecido, e aquilo foi de propósito. Quando o sudário, uma das explicações para o erro deste teste é o seguinte, na Idade Média o tecido ficava exposto, muitas pessoas colocavam a mão. Havia muitas velas que ficavam próximas, então há muitos contaminantes. E na hora de, provavelmente, descontaminar para fazer o teste, pode ter havido um erro aí também. Outra coisa, há um cientista, um médico, na realidade, mexicano, que ele mostrou que esses materiais arqueológicos, eles têm uma quantidade muito grande, por exemplo, de bactérias. Só que a bactéria, nós não notamos, ela vai plastificando este material arqueológico. E o que ocasiona essa plastificação? Não se pode esquecer que a bactéria é um ser vivo. Uhum. Quando você pega esse material e se você não fizer essa limpeza perfeita, essas bactérias vão dar a diferença no teste de carbono 14. Isso pode ser uma das explicações para o erro do teste carbono 14. Agora, nas minhas experiências e nas minhas pesquisas, como você mesmo disse, há mais de 30 anos eu estudo sudário, eu faço uma análise imagética
e uma análise artística do sudário. O que é uma análise imagética? Por exemplo, quando nós paramos para analisar as imagens sacras ou as imagens religiosas, nós temos de lembrar o seguinte, na antiguidade, todas as imagens, os artistas só pintavam aquilo que eles tinham um modelo, um paradigma. Então nós tínhamos um modelo, o artista usava esse modelo e reproduzia. Ad eternum, vamos dizer assim. Então ia reproduzindo, reproduzindo, reproduzindo. Quando não havia um modelo, ele era obrigado a criar. Jesus, as primeiras imagens de Jesus, por exemplo, vão surgir no século V. Inclusive no século IV há algumas imagens de Jesus. Só que essas imagens são muito diferentes. Ou seja, 300 anos depois, 400 anos depois da morte de Jesus e ressurreição, começam a aparecer as primeiras imagens de Jesus. Exatamente. Não esqueçam, não se deve esquecer, que Jesus viveu no Império Romano. Então, aquela sociedade era uma sociedade extremamente imagética. Por mais que o judaísmo proibisse parte, é muito importante nós lembrarmos isso, parte das imagens, porque não havia uma proibição total. Se houvesse uma proibição total, por exemplo, a Arca da Aliança não teria os querubins. O templo não teria, não seria repleto de imagens, como havia as imagens. Bom, então no século IV começam as primeiras imagens de Jesus. E essas imagens eram muito diferentes das que nós temos hoje. Porque elas representavam Jesus como um Apolo. De que forma? Sem barba, jovem. É importante nós lembrarmos isso. Séculos depois, 2 séculos depois, começam as primeiras imagens da crucificação. Só que essas imagens da crucificação são muito diferentes daquelas mostradas no sudário, por exemplo. Os primeiros artistas que vão mostrar a crucificação colocam Jesus com roupas sacerdotais, com as mãos completamente espalmadas e esticadas e de olhos abertos. O prego na palma da mão e acabou, e ficou assim. A partir daí, todos os outros artistas começaram a imitar essa forma de crucificação, tirando a roupa. A igreja, num determinado momento, pede para que as pinturas fossem com olhos fechados, não mais com olho aberto. Porque os primeiros artistas não conseguiam admitir pintar Jesus crucificado de olhos fechados, porque Jesus estava ressuscitado. Ele não estava mais morto. Só que a igreja pede, não, coloquem como morto. Por quê? Porque começa a haver algumas heresias que diziam que Jesus não havia morrido realmente. Ou seja, que Jesus era um corpo emprestado e que aquela morte foi toda uma encenação. Então a igreja, com medo, fala, opa, mostrem-no morto, realmente. Começaram a mostrar Jesus de olhos fechados. Então, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque todas essas construções imagéticas vão permanecer ao longo da história. O sudário, enquanto objeto arqueológico, ele vai surgir na Europa ocidental no século XIV, mais ou menos. Ele surge na Europa Oriental, ou seja, em Constantinopla, no século XIII. No século X. Aí o que acontece? Até então não se tinha noção clara do que o sudário era. Porque para que nós possamos enxergar o sudário, a imagem de uma forma perfeita, você tem que ter mais ou menos 3 metros de distância. Se você está muito próximo, você não enxerga. Você vai enxergar os borrões. Porque no sudário nós temos duas imagens muito distintas. Uma é a imagem do homem, como nós estamos vendo na imagem aí. A imagem do homem, o reflexo desse homem. A gente está vendo o rosto. Exatamente. Agora as mãos. Agora. Nós podemos ver que o prego está no punho de Jesus. Nenhum artista havia feito isso. Então, pela história da arte, pela história da imagem, nós podemos mostrar que o sudário é verdadeiro. Inclusive, tem uma lógica nisso, porque o prego aqui, nessa região,
dá sustentação ao braço. Exatamente. Se eu colocar o prego aqui, com o peso do corpo... Se rasga. Se rasga, não é isso? E você acredita, Dalcides, que só foram perceber isso nos anos 30 do século 20? Dr. Pierre Barbet começou a pegar cadáveres e começou a crucificar para ver. Até então, não se tinha consciência disso, de que a palma rasgaria. Por quê? Porque nós temos essa ideia do padrão, do modelo, do paradigma, que os artistas vão copiando. E o sudário, por outro lado, ele é completamente diferente. Numa época que não se tinha nenhuma assim, noção que aqui deve ficar o prego, porque é aqui que vai dar sustentação para esse corpo, exatamente, não aqui, né? Tem um print da catedral, numa catedral na Espanha, que expõe o corpo hiperrealista de Cristo, baseado no Santo Sudário. Essa é a imagem que a gente está vendo aí, é isso? Exatamente. Toda, assim, um corpo ensanguentado. Isso é sinal de que ele foi açoitado? Sim. É isso? São as marcas da flagelação, há aproximadamente 120 marcas. Tá. Nós não podemos esquecer que o filme, por exemplo, do Mel Gibson, gostei muito do filme do Mel Gibson, ele mostra pela primeira vez como se deu realmente a flagelação, 2 soldados um ao lado do outro. Essa imagem é extremamente realista, essa imagem começou essa exposição há pouco tempo na Catedral de Salamanca. Havia também, e os espanhóis, algo que chama muita atenção, os espanhóis, eles são mestres nessas imagens. Anteriormente, antes dessa imagem, havia a imagem do Miñarro, que é um professor lá de Oviedo, lá na Espanha, que a imagem mais próxima que eu havia visto do sudário era dele. Agora surgiu essa imagem extremamente realista, extremamente maravilhosa realmente. O corpo é feito de látex, né? Com silicone, tem cabelo humano, pesa 75 quilos. O curador da exposição, Engel Blanco, diz que a textura da obra se assemelha ao corpo humano. E a obra foi criada após 15 anos de estudos ininterruptos sobre o sudário de Turim. A escultura tem pernas semi-flexionadas e está com as mãos cruzadas na altura do pubis, e o corpo apresenta os sinais de tortura sofrido por Jesus. É possível, inclusive, observar as lacerações na cabeça. Se a gente pudesse aproximar um pouco mais a imagem, a gente vai ver, na cabeça as marcas, né? Certamente porque Cristo foi obrigado a usar aquela coroa, e aquela coroa foi colocada como uma forma de humilhação. É o nosso rei? Tá bom. Então aqui está a coroa. Eu fico imaginando, gente do céu, ele está todo torturado. Sim. Todo torturado. E essas marcas correspondem exatamente às marcas que são encontradas no sudário. Tanto que você vê uma coisa, um exemplo muito claro também, que comprova a veracidade do sudário também. As marcas da flagelação só vão aparecer na arte no século XIV praticamente. Do final do século XIII ao início do XIV. Até então as marcas da flagelação não existiam na arte. E o sudário mostra isso. Então o sudário é um objeto arqueológico, sui generis. Então muito daquilo que nós conhecemos da chamada crucificação, nós conhecemos via sudário de Turim. É muito importante nós lembrarmos, eu volto a dizer isso, quando Constantino se torna imperador romano, ele não se torna cristão, como muitas pessoas dizem. Foi Constantino que criou a Igreja Católica, foi Constantino que criou a farsa católica. Coisas tão absurdas, cara, que a gente não merece nem atenção de falar. Mas enfim, é importante nós lembrarmos isso. Constantino, mas ele faz o quê? Ele abole a crucificação como pena capital, por causa de Jesus. Ele aboliu.
2 séculos após, como eu havia dito, começa a pintura de Jesus crucificado. Só que os artistas já não sabiam mais como se dava a crucificação. É muito importante nós lembrarmos isso. Quando você pega os evangelhos, nos evangelhos, eles praticamente não mostram como se dá a crucificação. Porque todas as vezes que nós estamos, ou nós temos algo que é corriqueiro, nós não damos atenção, nós não prestamos atenção, porque se torna banal. Então a crucificação, provavelmente no tempo de Cristo, era algo tão banal que os evangelistas não se preocuparam. O que acontece? Constantino, no século IV, proíbe. No século V, começam a querer fazer imagens da crucificação. Só que os artistas não tinham o quê? O paradigma. Eles não tinham o modelo. Por isso que precisaram criar um modelo. E nessa criação, como eu falei da palma da mão, ficou aquela criação, criou. O primeiro artista que criou Jesus crucificado, ele usa isso, ele ousou fazer o Cristo crucificado, como eu havia dito, com olhos abertos, com roupas sacerdotais. Então o que acontece? Ele começa a fazer isso. Só que todos esses aspectos cruciais da crucificação, como o punho, como a própria flagelação, é importante lembrarmos, a flagelação era um rito sumário de todo crucificado. Então não foi Jesus o único, Jesus foi flagelado por ser Jesus, não. Jesus foi flagelado porque todos os crucificados eram flagelados. E essas lacunas que eu coloco exatamente no livro, né? Olha, eu vou fazer agora aqui a divulgação do livro. Eu gostaria muito que você que está em casa conhecesse esse livro. Minha gente, eu estou falando de um estudo sério, de um estudo profundo. Eu estou falando de alguém que está dedicando décadas da própria vida para aprofundar esse tema. Jack Brandão, eu vou pedir o seguinte também, Instagram seu, certamente você tem no seu Instagram referências diretas a esse tema. Sim, no Instagram. Então, Jack, underline, né, que é esse risquinho embaixo, Brandão. É dessa forma que você pode segui-lo nas redes sociais. Tem outras redes sociais também? Sim, nós temos o YouTube. YouTube nós temos o canal Imagens em Foco, que no canal Imagens em Foco é exatamente um canal que nós trabalhamos com a questão da imagem, para mostrar o poder da imagem sobre nós, né? Que é algo que as pessoas não param para pensar. As pessoas não têm a ideia do poder que a imagem tem sobre nós. 51 minutos de um novo dia que está só começando. Daqui a pouquinho, uma pergunta de uma telespectadora que eu vou trazer aqui. E daqui a pouco também eu quero falar ao seu coração, pedindo se você pode nos ajude a construir uma capela para Nossa Senhora. A gente quer construir uma capela aqui na Rede Vida para que os momentos, por exemplo, de terço, para que os momentos de novena a Nossa Senhora de Fátima e também para que em alguns momentos, como a missa que nós celebramos semanalmente aqui pela Rede Vida, que esses momentos eles sejam num lugar preparado, num lugar bonito. E esse lugar hoje não está assim bonito, ele está sendo preparado, né, por pessoas de coração bonito que estão nos ajudando a fazer com que esse lugar se torne um dia bonito. Mas eu queria tanto assim que, se você pode, ajude a gente, liga pra gente, coloca grandão aqui o telefone ao lado, se você pode, ajude a gente a construir essa capela, 0 operadora 11 4200 8080. Se você quer vir junto com a gente, participar junto com a gente, pegue o telefone, entre em contato agora, vai lá. Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei, aqui no meu cantinho eu chorei, e chorando fiz uma jura. Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo, vou ficar mais perto do teu sentimento, vou ficar mais perto, mãe, do teu amor. Juro não deixar jamais a minha ambição
falar tão mais alto que meu coração. Se minha riqueza, mãe, é o teu amor. Olá, meu nome é Edna e moro na cidade de Olinda, em Pernambuco. Eu não frequento nenhuma religião, mas gosto de acompanhar os programas da Rede Vida. A única questão que me incomoda um pouco é os católicos usarem a cruz como algo positivo. Eu sei que Jesus morreu injustamente pregado em uma cruz. Então eles não deveriam sentir raiva disso? Por que para os católicos a cruz é sinal de salvação? Deveria sentir raiva dessa cruz que matou o nosso Senhor e Salvador? É algo absurdo. Porque na realidade Hoje é lógica cruz, mesmo, né? Mas é ilógico. Se nós pararmos para pensar, a cruz era realmente o símbolo de ignomia, é o símbolo de desprezo, mas foi pela cruz que veio a salvação. É algo muito absurdo quando nós paramos para pensar que Deus se faz carne, que Deus quis habitar o nosso mundo como nós e foi morrer na cruz. Mas se não fosse a cruz, nós não teríamos essa possibilidade da graça, da divindade estar no nosso meio e da salvação. Então a cruz, o símbolo da cruz, é muito mais importante do que as pessoas podem imaginar. Mas existe exatamente essa questão da ilogicidade, como o próprio São Paulo nos fala muitas vezes isso. Ele não diz que é algo surpreendente, que é algo absurdo. Loucura. É loucura a cruz. Mas é loucura também nós acreditarmos na importância da cruz. Por isso ela é tão importante para nós. E é um símbolo que desde sempre os cristãos usam. Inclusive que o nosso grande sinal, enquanto católicos, é justamente o sinal da cruz, né? Quando a gente traça o sinal da cruz, a gente está pedindo bênçãos. E tem um negócio bonito também nisso. A gente não se envergonha daquilo que aos olhos humanos pode parecer fracasso. Na cruz não tem fracasso, mas tem vitória. Enquanto Jack, você toma uma aguinha, descansa um pouco, uma música para trazer paz ao coração daqueles que estão nos acompanhando, olhando para Jesus, né? Crucificado, Jesus que andava no meio do seu povo, Jesus que pregava e anunciava a palavra. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador.